gostaria de agradecer a presença do Dr. Evandro Borgo, médico psiquiatra, que vai poder passar um pouco da sua experiência e da importância desse tema, que é a dependência química. Evandro, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é essa tal de dependência química e quais são os produtos ou as coisas que mais dão dependência, quais são as drogas, bebida, o que realmente leva o indivíduo a ter esse tipo de problema. Muito obrigado novamente por estar aqui. E esse é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas, principalmente agora que estamos com uma epidemia da droga. Esse termo dependência química nem eu gosto tanto. Né? Eu sou oftalmo, eu sou um dependente de óculos. E a depender de óculos, para mim, não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva. Nós somos dependentes de água, né? H2O, não deixa de ser uma química. Né? O problema não é a dependência, a palavra correta, é o vício. O que seria o vício? É você usar uma substância de uma forma nociva, de uma forma descontrolada, de uma forma que te traga prejuízos. Então, e no Brasil, as drogas que eu vejo com mais relevâncias são o álcool, a cocaína, o crack e a maconha. Seriam essas principais. E também o LSD, os outros entorpecentes, né, o loló, entre outros. Mas esses seriam os principais. O que é essa dependência química? O que causa no indivíduo que torna ele um viciado? Então, a gente não sabe exatamente quais são os mecanismos, mas uma ideia que se tem é que no núcleo accumbens, numa região do cérebro responsável pela recompensa, há um desbalanço, onde só através da droga, ou a droga é um grande reforçador, e a pessoa fica meio que escrava daquilo. Ela quer porque quer ter aquelas sensações, isso no nível químico, no nível biológico da coisa. Sabe que um dos motivos da gente ter proposto este tema é porque está havendo agora no Supremo aí, talvez, a descriminalização daquele indivíduo que porta a droga. Dependendo do tanto que ele tiver de maconha, ele não será encarado como um criminoso, como um traficante, ele nem preso poderá ser. A maconha, eu sei que muitos advogam que a maconha não é uma droga, que a maconha tem que ser liberada, mas ela é a porta de entrada para todas essas. Eu não conheço ninguém que tenha usado cocaína, crack, heroína, LSD, ou seja lá o que não tenha começado pela maconha. Ela é a porta de entrada para todas as drogas. O senhor vê a maconha como uma droga boazinha, uma coisa tranquila? Como o senhor vê isso? Então, a maconha, primeiro que sim, principalmente na década de 90, existia toda uma ideia que ela era muito inofensiva. Assim como durante muito tempo existia o lobby do próprio cigarro. Mas com o tempo a gente vai observando que ela não é tão boazinha assim. Nem só porque ela é uma porta de entrada, até porque o álcool também é uma porta de entrada. O problema da maconha, assim, num dos estudos, mostra que ela é algo que piora as outras drogas, as outras doenças. Então, se você tem uma doença psiquiátrica e sou usuário de maconha, isso piora meu prognóstico, piora como essa doença vai evoluir. E ela sendo talvez a causadora de várias doenças psiquiátricas. Além disso, teve um estudo de corte, que eles analisaram uma população inteira quanto ao QI. E eles observaram uma queda de até 7 pontos do QI nos usuários de maconha, principalmente de uma forma pesada, que começaram muito cedo. Então, assim, falar que é uma droga menor, com esses indícios, hoje em dia, fica muito difícil para advogar. Né? É claro que mesmo nesse estudo que houve uma queda de 7 pontos, não dá para saber se foi só a maconha, porque ninguém usa só a maconha. Geralmente se usa maconha, mais o álcool, entre outras coisas. Então, não foi feito um estudo só com maconha. É quase que impossível fazer esse estudo, porque a grande maioria é usuário de múltiplas drogas.
Doutor, eu gostaria de saber quando que o indivíduo deve realmente se preocupar que aquele determinado produto está deixando ele viciado, está deixando ele dependente, ele está precisando daquilo. Então, eu acredito que algumas substâncias a gente nem deveria ter acesso, não se expor. Afinal, o que mais importa para você ficar viciado em algo é você expor por uma quantidade e um tempo suficiente. Né? Claro, alguém que experimentou uma única vez não vai ficar viciado com isso, mas na repetição vai. Então, quando ele perceber que ele está perdendo o dia de serviço, ou quando pessoas, terceiros, estão percebendo um comportamento inadequado e alertando, quando ele sente uma ressaca moral. Então, são vários indícios. Qual é o problema? Muitas vezes é insidioso, é devagarzinho, ele não percebe. E ele só vai perceber, ter a contemplação, ele perceber que ele está com problema, talvez muito tarde, quando esse nível de vício, de dependência, está muito grave. Certo. Nós falamos que algumas drogas são lícitas, cigarro, álcool e outras ilícitas. Essas drogas lícitas são muito mais difíceis de tratar, doutor? É difícil, né? Eu acho que sim, por exemplo, cigarro. Eu vejo muita gente parar de fumar, né? Ao contrário de que algumas pessoas colocam que cigarro é impossível, não. Nós temos, além de programas até pelo SUS, mas você vai ver muitos familiares que pararam com o cigarro. Então, o cigarro é uma droga relativamente fácil de parar. O álcool não. O álcool é muito difícil, é muito difundido, mas, assim, ele, querendo ou não, é mais fácil de parar, ele é menos adicto do que uma cocaína ou um crack, principalmente. O crack, para mim, na minha experiência, é uma das drogas mais difíceis de tratar. Certo. Estas pessoas que o senhor falou que muitas vezes entram em contato com esse tipo de droga, numa única vez é muito difícil ela se viciar. A gente tem relatos de pessoas que são de famílias de ex-drogados ou drogados. Esta pessoa que é desta família, ela tem uma chance muito maior de numa, 2 ou 3 vezes já se tornar viciado? Ela tem uma predisposição familiar? Sim, nós temos predisposições genéticas, nós temos também as vulnerabilidades sociais, né? Porque se alguém está numa situação difícil, uma situação de rua, né? Muitas vezes a pessoa usa a droga como se fosse uma medicação para sair de um problema. E claro que tem milhares de fatores que são protetores ou, infelizmente, de aumentar o risco da drogadição. Existe algum problema na pessoa parar abruptamente no uso da droga? Então, isso é um problema só para a heroína e o álcool hoje em dia. Hoje as crises de abstinências, elas podem ser gravíssimas. No caso do álcool, nós temos o delirium tremens, né, que é uma condição que pode até levar à morte. Graças a Deus é raríssima essa condição. No álcool, a gente pode usar benzodiazepínicos, como o diazepam, que minimizam e revertem essa situação. Então, não é desculpa, olha, parar abruptamente. Olha, pare abruptamente, mas com um acompanhamento médico, ou começou a ter um tremor, começou a ter uma crise de abstinência, procure um pronto-socorro. Então, nós temos como, mas a melhor forma é a forma abrupta de parar. Eventualmente, alguém está usando um cigarro ou uma maconha, eu vejo, sim, alguns conseguindo parar de uma forma mais lenta e tendo bons resultados. Mas para o álcool, principalmente cocaína e crack, parar abruptamente é uma solução, sim, mas tem que ser acompanhado por um médico, muitas vezes. Doutor, o tratamento hoje para a dependência química é um tratamento multidisciplinar, onde envolve médico, psicólogo, envolve a família, terapia ocupacional, os amigos. Como hoje lidar com um dependente químico? Sim, o tratamento com certeza é multidisciplinar. Tem pessoas que de uma forma, sem ajuda alguma, param, né, por vontade própria, e não existe uma modalidade que é muito superior à outra. Muitas pessoas acreditam que só através de uma internação a pessoa sai. Na verdade, não é assim que acontece. Geralmente é uma doença cursa com recaídas, cursa com um curso crônico. Então, quanto mais abordagens diferentes, aumenta a chance do resultado. É muito parecido, por exemplo, com a obesidade, né? Onde você
pode usar cirurgias, você pode usar spa, você pode usar quantas alternativas diferentes possíveis, né? Então eu faço esse grande paralelo e eu vejo sim que quando a gente combina a família, eventualmente para quem tem uma fé, até a religião pode ajudar. Eu acho que é melhor somar diferentes frentes do que colocar um santo graal, uma medicação que ainda a gente não descobriu, né? Essa modalidade que seria a definitiva. O senhor falou da fé e então eu encaro assim, a religião, de uma maneira geral. Eu já tive contato com algumas pessoas que, através, é lógico, que da própria vontade de parar, mais associado à religião, tiveram bastante sucesso. E eu ouvi o relato de um dependente químico desses que realmente usava crack, cocaína e tudo mais, e ele falou que não era difícil ele conseguir se desintoxicar, internar e parar de usar a droga. O difícil era ele ficar por muito tempo sem a droga, porque existia um vazio muito grande dentro dele e que a hora que ele voltava para a sociedade, ele preenchia facilmente. Voltava para os amigos, para os lugares onde ele frequentava, e quando ele descobriu o Espírito Santo, descobriu a fé, descobriu Deus, ele preencheu aquele vazio com o Espírito Santo e ele jamais voltou a usar droga. Que ele pega a droga na mão hoje, não tem mais vontade, não bebe mais álcool e realmente conseguiu, através desse preenchimento daquele vazio deixado pela abstinência da droga, preenchendo com a religião, ele conseguiu sair dessa. Então a gente vê que isso realmente é importante. O senhor falou uma somatória. Mas eu quero pegar dois ganchos na sua fala. Primeiro é o seguinte, por que a pessoa recai? É pela fissura. Fissura é aquela vontade enorme de fazer uso. Qual é o paralelo que eu coloco? Vamos dizer que alguém não possa mais, é diabético, ele não pode mais comer doce. Se ele estiver num ambiente onde não tem doce, qual é a chance dele querer o doce? É zero. Por quê? Porque não tem meios. Então a fissura vai embora. Então por isso que essa pessoa, talvez por estar dentro de uma internação, um ambiente controlado, sem nenhuma chance, a vontade não vem. Ele põe o pé lá fora, a vontade volta com tudo. Então a fissura, ela vai existir para o resto da vida da pessoa e os gatilhos é o que mais fazem com que isso se aguce. Então, uma opção que eu acho que é legal é ressignificar a vida. Então, realmente, eu vou colocar a fé, eu vou colocar meu trabalho, eu vou colocar um repertório, quanto mais amplo, mais saudável for a pessoa, e que dê sentido para ela, né? Afinal, algumas pessoas vão ter uma fé, outras pessoas não, e sim, todos podem se salvar. E isso que é muito legal, né? Ressignificar, colocar um repertório, então, vários elementos na vida, que dê significado, que dê sabor. E isso vai salvar pessoas, com certeza. Nós temos alguns grupos que realmente fazem a diferença na vida dessas pessoas. O Alcoólicos Anônimos, a gente vê um trabalho maravilhoso desse pessoal que se reúne semanalmente e resgata mesmo esse pessoal e que fala que eles conseguiram mais um dia ficar sem o uso do álcool, né? Que eles sempre vão ser dependentes, mas que no dia a dia eles conseguem vencer essa fissura, essa vontade. E você vê pessoas lá 700 dias sem álcool, 1000 e tantos dias sem álcool, coisas que a gente vê de relatos desses grupos que ajudam bastante as pessoas. Sim, mais um gancho. Além do trabalho com o próprio usuário, existe a codependência. Então, quem mora junto, adoece junto. Então, existe o Naranon, o Amor Exigente, que são trabalhos para o familiar. Então, o familiar vai nos grupos, os CAPs também, muitas vezes, têm os trabalhos com o familiar. Como ele vai lidar, como ele vai dar o amor e, ao mesmo tempo, cobrar uma postura mais adequada desse usuário, né? Então, o trabalho, ele, além de ser multidisciplinar para o indivíduo, tem que ser também para a família. Importantíssimo caminhar junto, então, tratando a família, que é codependente, e tratando também o usuário, para que realmente esse equilíbrio, né, consiga um sucesso
para o tratamento. Doutor, quando a gente fala em desintoxicação, como é feito isso? Você interna a pessoa por alguns dias e ela fica sem contato nenhum com a droga mesmo. Então, é interessante esse termo, desintoxicar. Então, intoxicar é quando você está sob o efeito da droga. Nós metabolizamos as drogas pelo fígado, a gente tem excreções pelo rim, por exemplo, e toda essa meia-vida da droga, ela é rápida. Então, na verdade, a desintoxicação é só a pessoa ficar, no máximo, dias sem usar, ela já está desintoxicada. Isso pode ser feito em casa, muitas vezes. A intoxicação do crack, da cocaína, é extremamente rápida e, na grande maioria das vezes, não precisa de uma desintoxicação no ambiente hospitalar. O que acontece é que nós temos as internações ultra rápidas, as demoradas, de longa permanência. As de longa permanência é mais para evitar que a pessoa tenha contato com a droga pela fissura que ela é mais forte no início. Ou alguém que esteja em uma situação de vulnerabilidade, não tem uma retaguarda familiar. Então, tem que ser estudado caso a caso. Certo. Existem medicamentos que também podem ajudar essas pessoas, doutor? Diminuir essa fissura? Assim, só para o álcool que nós temos algumas medicações mais específicas. O que a gente trabalha muito são os sintomas que cada paciente vem apresentando. É uma oscilação de humor, é uma insônia, e a gente vai usando, sim, vários, ou estabilizadores de humor, até antipsicóticos, várias medicações, mas muito caso a caso. Não existe um protocolo, alguma coisa que funcione para todos. É um tratamento muito individualista, ou seja, individualizado. Ou seja, para cada um, existe um medicamento que funcione melhor. Sim, mas ele também tem suas limitações. Então, ainda existe várias vacinas sendo testadas, que talvez vai impedir que a droga tenha uma ação no sistema nervoso central, mas tudo muito experimental. De concreto, é a mão do médico, é o contrato com o paciente e, principalmente, a perseverança. Mesmo que o paciente recaia ou tenha um lapso, né, um uso único, tem que continuar o tratamento até dar certo. Existe algum tipo de terapia específico para essas pessoas? Ou algum ramo da psicologia que possa dar um suporte maior para melhorar esse tipo de tratamento? A psicologia, temos várias vertentes. De uma forma individual, eu acredito que todas podem dar conta do recado, principalmente pela habilidade e a expertise de cada terapeuta. Mas os estudos têm apontado com uma maior vantagem a terapia cognitivo-comportamental para o caso da álcool e drogas, entre outras. Né? Certo. No caso do psiquiatra, o papel do psiquiatra nessa hora. Porque todo dependente químico, ele acha que ele não é dependente químico. Como confrontá-lo? Porque muitas vezes você vai falar para o indivíduo assim, olha, você toma cerveja, você toma todos os dias. A pessoa, não tomo, não sou dependente. Como o psiquiatra se encaixa nisso? Como ele consegue confrontar isso? Então, eu gosto muito de uma teoria feita de Clemente e Prochaska, que a ideia é, você tem a pré-contemplação, a pessoa não se vê com problema, a contemplação, ela se vê com problema, mas ela acha que dá conta por ela mesma, o momento dela se determinar, o momento da gente planejar. Então, a gente pode confrontar. Muita gente, o confrontamento é um diálogo socrático. A gente mostra para ele quais são as evidências na vida dele que aquilo está trazendo problema. E muitas vezes são várias sessões até esse convencimento. Muitas vezes até com questionários estruturados, como é o caso do CAGE para álcool, através de várias ferramentas diversas, o confrontamento com a própria família, mas muitas vezes a gente não consegue, como o sucesso terapêutico não acontece para nenhuma patologia em 100% dos casos, né? Mas eu acho que a tentativa tem que ser sempre e eu acreditar que vai dar certo. Certo. Doutor, eu acho que nós falamos aí de uma maneira
geral, que realmente esse indivíduo que está viciado em determinado tipo de droga, álcool, cigarro ou as drogas ilícitas, ele precisa de um apoio multidisciplinar, precisa de um apoio da família, da sociedade, um acolhimento para que ele consiga vencer essa fase e passar por isso. Mas mesmo assim eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, a mensagem que eu quero colocar é o seguinte, muito mais importante do que a gente tratar o usuário é prevenir que novos usuários apareçam. Por quê? Porque é muito difícil a gente recuperar. A gente deve gastar toda a nossa energia nisso também. Mas a proteger o nosso jovem, com informações adequadas, né? Não romantizar o uso, não dar oportunidades para o jovem progredir na vida. Eu acho que isso é muito mais importante, não diminuindo a importância de tratar o usuário, mas eu acredito que deveria ser a nossa prioridade. Sim. E o senhor falou algo muito importante, que essa liberação da maconha, que a maconha possa ser boazinha, isso não é verdade, não. Ela é a entrada e a abertura para muitas outras coisas ruins. Muitos outros vícios virão a partir desse. Então, se você pai, você mãe, acha que teu filho usar maconha tranquilo, isso não tem problema, não vicia, você está muito enganado. Essa é a porta de entrada para todas as outras. Então, o importante é não experimentar, é não usar para depois não ter que correr atrás e, infelizmente, ter um viciado dentro de casa. Porque isso desestrutura toda a família, né, Borgo? Justamente. Lembrando que os indígenas, quando tiveram o primeiro contato com o álcool, isso foi muito negativo. Então, uma sociedade não preparada para o uso da uma substância, isso pode ser muito, 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 muito deletério. Então, e o álcool é um problema para todos atualmente. Então, mais um para quê? Principalmente na juventude, né? Sim. 14, 15, 16 anos, começar com álcool, cigarro, maconha, isso daí vai derreter o cérebro dessa moçada. Isso. Joia. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Evandro Borgo, gostaria de agradecer você, nosso telespectador. Se restaram algumas dúvidas a respeito desse assunto, queiram caminhar para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde.